Urbanismo sensível, revitalização do centro histórico e fortalecimento do IPUF são os assuntos da segunda parte da nossa entrevista com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, o arquiteto Dalmo Vieira Filho. Confira os principais trechos do nosso bate-papo. Dalmo, tu falaste no fortalecimento do IPUF, né? Eu queria retomar um pouco esse assunto que eu acho que é muito importante. Ele ficou muito tempo meio amordaçado, talvez eu possa usar um pouco essa palavra, esse termo. E qual que é a estratégia agora para ele se fortalecer como um organismo que de fato pensa a questão urbana? O fortalecimento do IPUF é uma das, digamos assim, das responsabilidades assumidas pelo prefeito municipal já na campanha política. Nós estamos trabalhando desde uma reformulação administrativa, por decisão do prefeito, que terá dois momentos. Agora é um momento de ajuste, é um começo de gestão, existem dificuldades financeiras. Mas essa reestruturação, ela já acena para uma reestruturação de fato, que imaginamos que seja possível efetivar a partir do final já desse ano. Mas o concurso que deve haver, a minha expectativa é que ele possa acontecer em meados de 2013. Então que sinais positivos são dados? Primeiro, a presença institucional, né? O prefeito vir aqui, discutir projetos, assumir o compromisso de ouvir a equipe, esse é um. O outro, determinar essa contratação de 40 profissionais, né? Isso é um processo relativamente caro, né? Implica desde espaço disponível até equipamentos e assim, vai exigir um esforço grande da equipe para dar trabalho, para acompanhar, para ter qualidade com esse objetivo. E a decisão de fazer o concurso permanente, porque hoje toda a estrutura de urbanismo da Secretaria, do IPUF, de certa maneira também da Floran, mas um pouquinho menos da Floran, ela tem, a grande maioria dos funcionários que restaram tem mais de 30 anos de trabalho. Então a gente precisa ter a responsabilidade de fazer com que uma turma nova conviva com as pessoas que têm toda essa experiência. Questão do centro da cidade, né? E dos centros e bairros, porque se a gente pensar que a cidade, no fundo, ela deve estar preparada para a vivência dos cidadãos, ter núcleos e bairros estimula o que nós temos de melhor, a vizinhança, né? Diminui os deslocamentos, proporciona aproximações, quer dizer, sob todos os aspectos, as centralidades são indispensáveis ao pensamento hoje metropolitano. E o centro da cidade, se a gente fosse insistir naquela comparação do organismo urbano com o biológico, o centro é o coração, a cara, né, o cérebro, é onde estão os nossos lugares de celebração, nossos monumentos simbólicos. É uma referência, né? Ele precisa ser a sala de estar da população. O grande desafio da atualidade é compatibilizar tecnologia, transformação, né, atualidade com tradição. O crescimento com essa memória. Se a gente pensa em cidades, Londres, Berlim, Nova York, né? Nova York, do ponto de vista do Brasil, todo mundo imagina Nova York como um lugar de prédios. Nova York é tradicionalíssima. Né? Desde, não sei, os edifícios principais, as paisagens, as pontes, a estátua, né? As coisas simbólicas. É uma cidade que no Brasil passaria por ser uma cidade, digamos, antiga. Nós temos uma espécie de síndrome de modernidade no Brasil e a gente precisa equilibrar isso. A gente, outra vez, deve perseguir valores universais que devem direcionar os nossos objetivos urbanísticos. E esses novos valores, ou rever esses valores, tem a ver com o urbanismo sensível? O que significa exatamente esse conceito que tu já falaste, né, em palestras? Ele tem muito a ver com esse equilíbrio entre tecnologia e humanismo, né?
Isso, Simone, ele traz inclusive um desafio enorme para a gestão do prefeito César Souza, porque são tão grandes as contradições, os problemas, né, as urgências, que a gente não pode falar em humanização se a gente não resolver os problemas, digamos, tecnológicos. Não vai se resolver o problema de Florianópolis enquanto não se tomarem medidas drásticas, que exigem projetos importantes, investimentos altos. Mas o que nós queremos? Uma trégua de mais ou menos 5 anos, onde se atenuam os problemas atuais enquanto se elaboram os macroprojetos que precisam existir. Nós precisamos de canaletas específicas para transportes, precisamos sair do concurso, do discurso em relação ao transporte, à prioridade do transporte coletivo. Hoje ninguém mais discute isso. Né? Todo mundo sabe que não é viável o modelo baseado apenas no carro particular. Claro. Mas qual é a nossa ação concreta? Né? Como é que nós estamos fazendo, desencadeando esse processo? Então, essa junção de coisas nos leva a pensar a cidade com sensibilidade. O urbanismo sensível que pega um lugar como Santo Antônio e percebe que Santo Antônio e Ribeirão da Ilha, por exemplo, o Morro da Lagoa, né, são lugares que a gente relaciona muito o urbanismo sensível com a acupuntura urbana. São os pontos da cidade que, vitalizados, transmitem energia para o conjunto do organismo. Às vezes até fico recorrente quando falo do apreço que eu tenho por um lugar como a Quibelândia, por exemplo. São os dois, então. O que significa a Quibelândia? Um estabelecimento que está ali há quase 40 anos, onde as pessoas se encontram. É isso que faz a mística das cidades. No entanto, do ponto de vista urbanístico, como é que a cidade trata a Quibelândia? Trata com estacionamento de motocicletas ali na frente. Mas aquele lugar é um lugar de convívio. É um exemplo sintomático desse urbanismo sensível. O Bob's é uma lanchonete, alguém diria assim, poxa, isso não tem nada a ver com a cidade. O Bob's era o último estabelecimento comercial que abria nos domingos à tarde no centro de Florianópolis. Se hoje qualquer um de nós percorrer a nossa capital, da rua principal, no coração de Florianópolis, vai ver um cenário desolador. Dalmo acredita que o PAC das cidades históricas irá viabilizar os projetos. O que representa para Florianópolis investimentos de 40 ou 50 milhões de reais nessa espécie de quadrilátero que abrange a escadaria do Rosário, que abrange a Praça 15, a Praça do TAC, o Largo da Alfândega, o Mercado Público, a Casa de Câmara e Cadeia, que será restaurada com esse. O projeto inclui ainda uma feira de antiguidades, a partir de uma conversa com os proprietários de sebos e lojas de usados. O urbanismo sensível é perceber o valor e o potencial de cada lugar. Para o arquiteto Dalmo, a Ponte Hercílio Luz pode se tornar um exemplo de urbanismo sensível. Ela pode ser a reconexão da capital que está numa ilha com o mar. Por que não tem decks ali em volta? Por que nós não temos algumas ilhas flutuantes? Por que quando nós restauramos a ponte, pelo menos em parte, no domingo à tarde, por exemplo, ela não sirva ao lazer, caminhar, né? Juntando as funções de transporte que eu acho que ela deve ter. Parabéns! Estamos na expectativa também, tanto quanto você. E nosso programa está à disposição. A gente também é uma defensora aí do urbanismo, da qualidade de vida, né? Então, parabéns, ficaremos na torcida. Sempre um prazer falar contigo e sempre à disposição. Obrigada.